estamos aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O fato de nós deixarmos o nosso lar, a nossa casa, para estar aqui na presença do Senhor, é porque nós temos um compromisso muito sério, nós temos um compromisso verdadeiro com o nosso Criador. Amém? Nós estamos aqui por causa desse compromisso real e verdadeiro, né? Então, neste momento, nós vamos então participar desse banquete celestial. Amém? O banquete celestial não é o alimento material, mas é o alimento espiritual. Quem crê diz amém? Amém. Amém. Quem vem buscar o alimento espiritual de Deus, diga amém. Amém. Então, aproveitando os irmãos que já estão de pé, né, reverência à palavra do Senhor, nós vamos aqui meditar. Vamos ver inicialmente, né, no primeiro versículo aqui no livro de 1 Romanos, capítulo 11, versículo de número 17. Amém? Aproveitando os irmãos estão de pé, nós vamos ver aqui então no livro de 1 Romanos, 1 Coríntios, amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, porque hoje é um culto diferenciado, amém, amados? Hoje é um culto de ceia, né? É um culto ceia porque nós vamos estar participando, né? Aqueles que são batizados pelas águas, aqueles que estão com a sua carteirinha de membro da igreja, né? Todos aqueles que estão regularizados com a sua situação, com a igreja, com o ministério e espiritual, com Deus, amém? Então você vai poder participar do culto de Santa Ceia, amém? Todos encontraram 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17? Amém! E diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Amém? Amém. Podeis assentar um minutinho, amados. Eu ia até comentar outros, tem várias linhas de raciocínio aqui para nós trazermos para a igreja, mas o principal objetivo esta noite é falarmos da palavra de Deus, amém? Então nós vamos focar aqui no culto de Santa Ceia, esse culto que é um culto, né, abençoado, né, para os santos, amém? Por que Santa Ceia? O nome do título, né, do culto, culto de Santa Ceia, porque é para os santos, né? Aí você fala, mas talvez eu não vou participar porque eu não sou santo, eu não estou 100% santo, né? Eu sou um pecador. Eu quero dizer, amados, todos nós somos pecadores, amém? Todos nós pecamos e por isso estamos aqui na terra, né? Porque a terra, os vivos aqui da terra, ainda é para os pecadores. Só que nós temos um diferencial, nós estamos num processo de santificação, amém? Aleluia. Esse processo de santificação quer dizer que nós temos um objetivo focado em nossa frente, nós temos um caminho a seguir, nós temos um alvo para alcançar, amém? E o nosso objetivo é ser salvo pela pessoa de Jesus Cristo, amém? A pessoa magnífica, a pessoa suprema, né? O ser supremo, o ser todo-poderoso, o nosso Deus, amém? O nosso Deus todo-poderoso na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos pela graça essa comunhão, nós temos pela graça esse dever de nos reunirmos, né? Eu sei que às vezes tem muitas pessoas que não querem estar reunidas juntas, né? Falar, eu não vou hoje, não quero estar junto, né? Já fui ontem, não vou hoje. Então, mas é importante, nós temos o dever de nos reunirmos como cristãos para fazer cumprir a palavra de Deus, amém? Então, quem está reunido aqui vai sair alimentado espiritualmente, vai sair alimentado, né,
provavelmente ainda tem um banquete ali também, né, um coffee break ali no final que você também vai poder participar, amém? Amados, não vamos ter muita pressa para tomar posse aí dos alimentos sagrados, amém? Vamos entender um pouquinho como é importante, né? Por que nós nos reunimos aqui, amém? Eu sei que é uma palavra que eu li aqui, é uma palavra muito conhecida, várias vezes eu já preguei aqui na igreja, os irmãos já ouviram essa mensagem, nós já lemos essa mensagem juntos e às vezes separadamente nós observamos, amém? Mas o que me chamou a atenção nesse versículo aqui, nos dias atuais, nos dias de hoje, amém? É que o versículo 17 está falando: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Amém? Amém. Eu sei que em outras versões a Bíblia ela tem várias, muda um pouco, mas o significado é o mesmo. Amém? Amados, eu quero lembrar que o nosso processo de santificação, de entendermos o conteúdo da palavra de Deus, né, esta noite, é porque Jesus está voltando. Aleluia! Imagine se Jesus chegasse hoje à noite, né? Quem crê que vai subir diz amém? Amém. Se Jesus voltar hoje à noite, quem crê que vai subir, levante a mão. Quem crê que vai subir, diz amém. Amém. Quem não crê que vai subir, levante a mão, então. Amém, eu vou subir. Mas quem vai definir é só Jesus. Amém? Houve agora uma pequena, digamos assim, preocupação, né? Será que eu serei salvo? Será que eu vou estar pronto? Amados, essas paredes aqui, essa casa de oração, ela é como se fosse uma academia espiritual. Aqui é como se fosse uma faculdade espiritual em que você aprende o melhor para você se exercitar, né? Você exercita a sua alma espiritualmente e você também aprende. Você leva conhecimento espiritual para a sua vida, para a sua alma, para a sociedade, para as pessoas, para você se tornar uma pessoa melhor, para você se tornar uma pessoa do bem, né? Cada vez mais, amém? Então, o principal objetivo aqui, que nos leva a essa palavra, é a salvação em Cristo Jesus, amém? Amém. Nós estamos aqui nos exercitando, aprendendo, para que se o Senhor Jesus vier ainda hoje, eu quero subir com Ele, amém? Eu quero ser transportado por Ele, amém? Aleluia! Eu quero que o Senhor Ele me leve, amém? Eu quero deixar essa terra mundana, essa terra imunda, né? Digamos assim. Muitos lugares estão imundos, amados. Muitos lugares estão terríveis hoje em dia, amém? Mas eu louvo a Deus que aqui, neste lugar, ainda há um lugar, uma casa de oração, um local em que os santos podem se reunir para adorar a Deus, amém? Aleluia! Se você está aqui esta noite se santificando nesse processo de santificação, então é porque você está se preparando espiritual, como se estivesse numa academia, mas você está se preparando para você ser qualificado para subir para a glória de Deus. E aqui, amados, esse versículo 17 está falando que nós estamos nos ajuntando, não é para melhorar as coisas, mas provavelmente para piorar. Muitas coisas vão piorar. Não é as coisas em nós, mas as coisas do mundo. Porque se Jesus está voltando, automaticamente os sinais aparecerão. Os sinais vão surgir da vinda de Jesus, amém? Jesus ele já tem demonstrado, né, vários sinais ao redor do mundo. Desde a aurora, né, boreal, que tem
digamos assim, despertado a beleza e ao mesmo tempo o medo em algumas pessoas, né, em algumas partes do planeta, como vários acontecimentos que têm ocorrido. Há 2 dias atrás houve mais um terremoto lá na cidade de Niemeyer, né, Ásia, aonde que muitos países ali foram afetados. Não foram só um país, sentiram o terremoto, mas aonde o terremoto abalou mais foi essa cidade de Niemeyer, né? Aonde que pontes gigantes, grandes, uma ponte muito grande que atravessava o oceano ali, o mar, né? Caiu. A ponte caiu. A cidade toda foi abalada, o país, né, ali está em estado de alerta, entrou em estado de emergência. Muitas almas, muitas pessoas perderam a vida ali. Muitas pessoas perderam a vida por causa desse terremoto. Eu não estou falando uma coisa que vai acontecer, eu estou falando algo que já aconteceu. Já aconteceu. Então, para aquelas pessoas, Jesus já voltou, né? Para aquelas pessoas ali, já não tem mais o que dizer, para quem perdeu a vida, né? Como assim para muitas pessoas do passado. Ou seja, a história aqui terrena, na terra, quem perdeu a vida não tem mais como recuperar isso. Amém? Mas nós ainda continuamos aqui aguardando a vinda do Senhor Jesus. Aleluia! E como é que nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus? Através desta comunhão com a igreja. Amém? Através dessa comunhão em que nós nos reunimos aqui, né, nesse processo de santificação que nós estamos passando aqui no dia de hoje, né, para renovar as nossas forças espirituais, para que possamos ter, né, força suficiente para estarmos aqui mais um mês, mais um ano, até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Enquanto o Senhor não voltar, nós estaremos aqui nos reunindo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, amados, quando eu vejo algo que está escrito aqui há muitos anos atrás, né, que foram descritas aqui essas palavras, digamos assim, há 2000 anos atrás, aproximadamente, né, está acontecendo nos dias de hoje, amém? Está ocorrendo essas verdades. Muitas coisas têm piorado nos dias de hoje. Não apenas esse terremoto que ocorreu lá, né, que abalou a cidade, em que construções muito grandes e antigas foram abaixo, né, ou seja, não tem mais pedra sobre pedra que não seja derribado, né, essa palavra em muitos lugares já foi, digamos assim, realizado, já foi concretizado. Os rumores de guerras não estão mais fazendo efeito. Não é rumores de guerra, é guerra que já está acontecendo. Nós estamos na terceira guerra, quase praticamente, né, já está estrondando a terceira guerra mundial, amados. O que nós vamos fazer? Nós vamos aguardar tudo isso acontecer para nós podermos estar preparados para a salvação eterna. Amém? Não, nós não vamos esperar tudo isso acontecer. Nós já estamos aqui nos preparando, porque se Jesus vier ainda hoje, iremos ser salvos. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Mas eu no princípio eu falei para os irmãos, não temos muita pressa em participar do corpo sem esclarecer alguns pontos que é importante. Você já pediu perdão para Deus dos seus pecados, das falhas? Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que somos imperfeitos em vários setores, em várias coisas, mas aquilo que você talvez, né, aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração aí, você já pediu perdão para o Espírito Santo de Deus, para o Senhor Jesus, para o nosso Deus Todo-Poderoso? Então, é momento de nós refletirmos, amém? E o que nós vamos prosseguir aqui nessa mensagem, eu até falei para a pastora, eu não queria prorrogar muito, porque ainda tem a celebração aqui, amém?
continuidade da celebração na outra parte, mas diz assim, o versículo 18, eu gostaria de acompanhar juntamente com os irmãos essa leitura, para que todos venham compreender aí a importância do culto e desta celebração, amém? Que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. E o versículo 18 diz assim, do capítulo 11 de 1 Coríntios: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Amém? Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Amém? Vou dar uma pausa aqui, amados. Aleluia. Por esse motivo que nós não devemos ter muita pressa para já ir direto comendo e bebendo, né? Se embriagando, né? Eu estava lembrando alguns testemunhos que eu já ouvi, falando que houve uma certa ceia em que tinha aquelas pessoas que tinham posse, os ricos ali da região, que tomavam então vinho do porto na ceia. E já os que eram humildes, né, que não eram ricos, não tinham posse, não tomavam suco, né? Simples mesmo, suco. E ali participavam. Então, isso era algo que acabava gerando uma certa ira de Deus. Amém? Por isso que essa palavra, dessa mesma forma, né, hoje nos dias atuais, às vezes acontece desperdício de material, desperdício até mesmo de alimentos, né? Muitas pessoas às vezes não têm nem o que comer, né? Outras pessoas não têm nem o que beber, e às vezes existem pessoas que têm e acabam desperdiçando indevidamente. Só que aqui na casa do Senhor não é dessa forma, amém? A casa do Senhor é tudo com ordem e decência. Aleluia! Aqui na casa do Senhor é tudo dentro de um processo de santificação para a gente podermos participar, amém? Para nós podermos participar da ceia do Senhor, né? Porque essa ceia ela tem um significado muito profundo, né? Muito forte, que o vinho, né, simboliza, né, o suco de uva que está simbolizado pelo vinho, que simboliza também o sangue de Jesus, amém? Que foi vertido na cruz do Calvário, com muito sacrifício, muita dor. E o corpo significa, né, o pão significa o corpo de Cristo, aonde que Cristo, ele doou o seu corpo para a igreja. Aleluia! Cristo morreu na cruz do Calvário, foi para a igreja do Senhor. Glória a Deus. Então, se nós somos parte da igreja de Jesus, nós fazemos parte desse corpo. Nós temos que valorizar esses momentos em que nós estamos na presença do Senhor, amém? Com toda a reverência, com toda a santificação. Então, não é para nós desperdiçarmos o corpo de Cristo,
Por mais que nós recebemos a graça do Senhor, nós temos todo esse cuidado, né, de preservar a doutrina do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Por isso que nós vamos fazer da melhor forma possível, dentro da fé verdadeira, uma fé genuína que crê, e nós, além de crermos, nós valorizamos o que Cristo fez por nós, amém? Na cruz do Calvário, nos dando essa oportunidade de estarmos aqui esta noite, amém? E aqui o versículo de número 22, né, onde que a gente acabamos de ler agora, né? Então está falando sobre isso. Não tendes porventura casas para comer e beber? É uma pergunta, né? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, né? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, ou seja, não aprovo, né, esse tipo de comportamento. Amém? Aleluia. Ir diretamente desperdiçando o corpo. Amém? Os irmãos entenderam, né? E aqui o versículo de número 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Amém. E aqui é importante nós meditarmos nessa palavra. Provavelmente não será a última vez que a gente vai falar sobre isso e nem ler essa palavra. Amém? Vamos estar sempre meditando na palavra do Senhor, principalmente quando a gente trata desse assunto. Amém? Que é como se nós estivéssemos aqui em vigília, né? Vigiando para que o Senhor Jesus venha. Amém? Porque se o Senhor Jesus vier, nós queremos com Ele assim viver. Amém? Mas só que antes de nós comermos o pão e bebermos esse cálice, aqui o versículo de número 28 está falando o quê? Para nós examinarmos. Amém? E aqui então, vamos lá, então vamos ler o versículo 28. E diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum de vós, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Amém.
Essa versão aqui da Bíblia em que estou lendo tem umas palavras meio complexas, né? Em que a gente precisamos parar, prestar atenção, mas o significado é o mesmo. Amém? Ordena-las-ei quando for a hora exata. Amém? O momento agora é de nós estarmos na presença do Senhor, adorando a Ele. Aleluia. Independente da quantidade de pessoas que aqui se encontram. O que mais importante é a qualidade. Amém? Aí você fala, mas eu estou sentindo a falta do meu ente querido, da minha família, né? Faz parte da minha família. Ore por ele. Ore por ela. Ah, mas eu estou sentindo falta do meu irmão, da minha irmã, que poderia estar aqui também comigo, né, ceando na casa do Senhor. Então vamos orar por ele, vamos orar por ela. Aleluia. A igreja do Senhor hoje precisa estar se unindo cada vez mais. A igreja do Senhor precisa se unir em oração, mas não é uma oração da boca para fora, né? Nem uma oração qualquer, amém? Uma oração apenas rápida, apenas por, digamos assim, aquela oração só por obrigação, né? Mas você tem que orar de todo o seu coração. Aleluia. Você tem que orar com a sua alma. Você tem que sentir a sua alma clamando a Deus. Ainda que não saia palavras em seus lábios, por vários motivos, por diversas outras causas, se você estiver em espírito com o Senhor, você vai sentir Deus ouvir a sua oração. Você vai sentir a voz do Espírito Santo confortando o seu coração, a sua alma. Amém? Porque é uma oração verdadeira, que ela não vem apenas da boca para fora, né? Mas é uma oração que vem de todo o coração. Amém? Aleluia. E nós, igreja, devemos orar uns pelos outros. Não devemos ficar julgando, porque Deus reprova. Nós não podemos estar murmurando, porque Deus reprova. Mas nós devemos estar vigiando. Aleluia. Isso sim, nós precisamos estar vigiando para que nós não venhamos cair em tentação. Aí você fala, mas eu vi que o meu irmão caiu em tentação. Mas não é porque que ele caiu, você também vai cair. Amém? Se o seu irmão caiu na tentação, você tem que fazer o quê? Você tem que orar por ele. Você tem que orar por ela. Você não pode ficar julgando. Você não é juiz. Aleluia, verdade. Glória. Mas você é servo do Senhor. E como servo nós somos obedientes. O servo, ele faz o que? Ele obedece, ele recebe ordens. E a ordem de Deus é para nós obedecermos. E se nós somos servos do Senhor e estamos aqui obedecendo ao Senhor, nós vamos sim participar do corpo do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque não foi fácil chegar até aqui no dia de hoje. Não foi fácil o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Amém? Eu poderia trazer agora um outro contexto, digamos assim, explanando novamente como é que foi a morte de Jesus. Como foi dolorido, como foi sofrido, aquela caminhada, né, até o Gólgota. Aleluia. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes, porque eu tenho certeza que os irmãos, só de falar isso, os irmãos já lembraram de mensagens anteriores sobre isso, amém? Sacrifício de Jesus na cruz por nós é para que nós pudéssemos ter um coração puro. Esse sacrifício que o Senhor Jesus fez, não que o céu não é açougue, amém? Não é só carne, não é só coração. Eu estou falando assim, coração espiritual, a forma de dizer, amém? A sua vida espiritual, o seu interior, a sua mente, o seu coração, né? Espiritual, tudo é espiritual, amém, amados? A forma de dizer simbolicamente, a sua alma, amém? Como é que está a sua alma? Que você possa, então, se entregar a Deus. Aleluia. Se entregar a Deus em oração. Ainda que os lábios
não consegue acompanhar o raciocínio, os pensamentos, o Senhor ele estará te ouvindo, porque antes mesmo de você falar com Deus, Deus já sabe a sua necessidade, Deus já conhece a sua necessidade, a sua vida. Antes de você pedir aquela bênção que você está querendo, Deus já sabe que você precisa dela, amém? Só que Ele está querendo a sua obediência, amém? Nós somos servos, o servo é obediente. Nós vamos obedecer então e clamar ao Senhor para que Ele venha purificar o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso interior, para que nós possamos estar dignos de participar da ceia do Senhor, porque nós cremos na purificação espiritual, no processo de santificação, amém? Quem crê no processo de santificação diz amém. Amém. Quem não crê, infelizmente, está nesse mundo perdido, não quer saber de vir para a igreja, não quer saber de orar, não quer saber de cultuar a Deus, só quer saber de murmurar, né? E muitas outras coisas, mas Deus, Ele nos separou para que nós possamos estar santos, preparados para a vinda de Cristo, amém? Você está se preparando através do culto de hoje para você estar preparado para a vinda de Cristo. Amém? Que você possa estar então apercebido, porque a qualquer momento o Senhor pode recolher um de nós. Mas se por um acaso o Senhor vir a recolher um de nós antes da vinda dele, que seja para a honra e para a glória do Senhor, que nós possamos encontrar todos os nossos irmãos, amém? Lá na glória, quando o nosso dia chegar, amém? Mas que você possa estar pronto, preparado, para desfrutar as bênçãos do Senhor, amém? Porque esse culto de ceia é só para os escolhidos, é só para aqueles que realmente têm um compromisso com Deus, é para aquele que sabe vigiar, é para aquele que não vem murmurar, é para aquele que não vem julgar, é para aquele que vem com o coração preparado para Deus, amém? Aí você fala, mas quem que vai definir se eu vou participar ou não? É o pastor? Não é o pastor que vai decidir se você vai participar da ceia ou não. É a sua oração no seu relacionamento com Deus, amém? Você agora vai se examinar. A Bíblia diz, examinai-vos, né? Versículo 28 diz, para nós examinarmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, amém? Ah, mas quem está debaixo do pecado pode participar? Se não examinar, não pode, irmãos. A Bíblia diz, amém? Quem está debaixo do pecado não pode participar da ceia do Senhor. Por isso que é um culto reservado. Esse culto de hoje às vezes vem poucas pessoas. Eu não sei qual que é o mistério, pastor. Eu não sei se é os irmãos que falam, bom, hoje é ceia, eu nem vou porque não estou apto para ir, né? Eu não sei se é isso, se as pessoas já examinaram isso antes, né? Eu estou falando no contexto geral, né? Porque tem vários cultos que acontece essa, digamos assim, essa coincidência de vir poucas pessoas, né? Eu sei que são vários os motivos. Um é por causa do trabalho, né? Só lá em casa tinha 2 pessoas que queriam vir para cá hoje, mas não pôde vir por causa do trabalho. Outros, eu sei que é por causa de enfermidade, doenças. Outros, a gente já sabe de tudo, amém? Mas por esse motivo que Deus levantou nós, aqui é a igreja Salvação em Cristo, levantou eu, você, a igreja do Senhor, amém? Para nós orarmos e intercedermos por aqueles que não vieram, amém, igreja? Amém. Não fazendo uma oração com julgamento, porque a gente não sabemos o que acontece lá fora, o que aconteceu, amém? Mas nós devemos orar com um espírito de humildade, de servo, amém? Nós precisamos orar também com a misericórdia de Deus, buscar de Deus essa misericórdia para nós perdoarmos as pessoas, amém? Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, né? Ele nos dá a graça. Você hoje já pediu a misericórdia de Deus, amém? A misericórdia de Deus é aquela que nos deixa
né, mais brando, né, nos deixa mais feliz, amém? Nos deixa mais, digamos assim, mais light, né? Aleluia, Deus. A misericórdia de Deus é aquela que supre a necessidade do cristão, amém? Aonde que o crente começa a ter mais amor no coração, aquele amor ágape, né? Aquele amor fraternal, amém? Então, é através dessa misericórdia. Se você não orou pedindo essa misericórdia de Deus, agora ainda é tempo, amém? De orar, de buscar antes de você participar da ceia do Senhor. Daqui a pouquinho a pastora já vai estar orando com os irmãos, vamos estar ceando, né? Já passei aqui do horário, eu já estou passando para a pastora então, amém? Que você possa ser abençoado por Deus, sendo um crente fiel nos cultos de Santa Ceia, porque esse é um dos cultos mais importantes que temos na igreja, amém? É o culto de ceia. Não perca, mas incentive o seu irmão, sua irmã, para vir participar, né? Mas enfim, deixa que Deus trabalhe, amém? Deixa que Deus trabalhe na vida de cada um da melhor maneira possível, para que a obra do Senhor seja realizada através da sua vida, através de você, amém? As palmas logo ao Senhor e agradeço a oportunidade.